Olá, amigos, obrigado pela oportunidade. Quero agradecer publicamente a EADelta pela essa honrosa possibilidade de compartilhar reflexões sobre temas relacionados à função do delegado de polícia para todo o país, com outros colegas delegados de polícia, com outros atores do cenário da persecução criminal, aqueles que almejam concurso público, alunos, ex-alunos. Eu sou o delegado Rochester Marreiros, delegado de polícia no estado do Rio de Janeiro, aproximadamente há 14 anos, professor da Universidade Estácio de Sá na graduação e na pós-graduação, também professor do curso SEI, preparatório para concurso em resolução de exercícios, professor do PROAB, preparatório para exame da ordem, também preparatório para o delegado de polícia no curso FAEPOL. O objetivo hoje, nosso tema de hoje para reflexão, é trazer à baila uma possibilidade que o delegado de polícia possui dentro das suas funções, que é a função de conceder liberdade provisória. Na verdade, há um certo anacronismo no nosso Código de Processo Penal com a nossa Constituição e os Tratados de Direitos Humanos, já que o objetivo do Tratado de Direitos Humanos, que o objetivo da Constituição é a ampliação da liberdade. Isso ficou muito claro com a mudança do Código, uma alteração realizada pela Lei 12.403 de 2011, elencando medidas cautelares alternativas à prisão, diminuindo aquele impacto da seletividade e a bipolaridade do nosso sistema em decidir só sobre prisão e liberdade. Quer dizer, não existia um meio termo, um sistema tipicamente fascista, um código inspirado no processo penal de emergência na época do fascismo da Itália, evidentemente não se coaduna com o atual ordenamento jurídico, e muitas das vezes há um esforço hercúleo, uma resistência muito grande dos próprios operadores do direito de se reconhecer que muitas normas, até normas da Lei 12.403 de 2011, não devem ser analisadas de forma literal. A Lei 12.403 trouxe ampliações na possibilidade de medidas cautelares, mas também trouxe muitas confusões, muitos anacronismos, o que o Norberto Bobbio chama de anomia, né? Ou anonímia. Quer dizer, você tem ali diversas normas que possuem caráter geral e mesmo assim entre elas se colidem, elas não se entendem. E aí cabe ao intérprete espancar esse anacronismo, explicar essa anomia e fazer uma interpretação e uma hermenêutica que se coadune com o Estado de Direito e democrático, evidentemente. Bom, como nós vimos, a própria Lei 12.830 garante essa avaliação pelo delegado de polícia. A 12.830 diz explicitamente que a função do delegado é judicial no Estado de direito, judicial como função exclusiva de Estado, função técnico-jurídica na avaliação dos fatos e das circunstâncias. Isso não há outra conclusão óbvia que não seja a possibilidade do delegado de polícia avaliar, inclusive, a constitucionalidade de determinadas questões no âmbito da liberdade. Isso ultrapassa até mesmo o enfrentamento que poderemos ter sobre a possibilidade de um órgão do Poder Executivo, porque o delegado, ele no fundo é um órgão que compõe o Poder Executivo, de exercer essa avaliação da constitucionalidade incidenter tanto. O Supremo Tribunal Federal, em duas ocasiões, não estou falando da súmula 347 do Supremo, antiga, que falava do Tribunal de Contas, mas em decisão recente, admitiu que o Tribunal de Contas, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público, como órgãos de cunho administrativo, oferindo decisões administrativas, poderiam reconhecer a inconstitucionalidade incidenter tanto de uma norma. Inclusive, quem preconizou a lavra dessa decisão foi do professor Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto,
Não é nenhuma novidade no nosso ordenamento que órgãos que exerçam caráter de cunho decisório, de cunho jurídico, possam e não sejam obrigados, acima de tudo, a aplicar normas inconstitucionais. Inclusive, o próprio Luiz Roberto Barroso deixa muito claro no seu acordo, dizendo que não seria admissível que um órgão em que profira decisões, ainda que de natureza administrativa, mas possui esse viés decisivo, seja obrigado a aplicar norma inconstitucional, já que a Constituição ela tem que ser efetivada e é um dever de efetivação de todos. Compreendido? Então, fica aí a ideia disso, né, de que o delegado pode exercer esta função. E eu tenho aqui uma penca de exemplos em que se faz isso no dia a dia, mas não se dá conta de que essa atividade é uma atividade de invalidação de norma, ou interpretação e pura hermenêutica de consolidação da Constituição. Eu posso, só a título bem prático, a questão do 225, parágrafo único do nosso Código Penal, quando admite ali uma ação penal pública mediante representação nos crimes de estupro. A doutrina vem levantando a inconstitucionalidade, inclusive há uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo 225, de que nas hipóteses em estupro com lesão grave, o crime seja de ação penal pública condicionada, e essa previsão violaria o princípio da vedação, a proibição da proteção deficiente, ou seja, violaria o princípio da proporcionalidade nesse viés. E é evidente que o delegado de polícia, em se deparar com uma situação flagrancial como essa, um estupro de alguém que decorra a morte ou a lesão grave, por exemplo, a amputação de um membro, debilidade permanente de uma função, exija da vítima a representação enquanto internada no hospital, ou então do cônjuge ascendente, descendente e irmão, que se depare com o seu ente querido morto em razão de um crime desta natureza, e o delegado não podendo, por exemplo, lavrar o auto de prisão em flagrante porque não tem a representação dessas pessoas. Isso nos remete a um absurdo incomensurável, né? Isso faz com que torne evidente que o delegado de polícia pode sim reconhecer que isso viola o princípio da vedação à proteção deficiente e afastar essa regra, aplicando, até por uma questão de hermenêutica, o artigo 100 do Código Penal, quando se fala de interpretação ou de aplicação de ação penal em crimes complexos, e uma hermenêutica simples de que, se nas lesões graves a ação penal pública incondicionada ou no homicídio, ação penal pública incondicionada, porque deixaria de ser quando associado a um crime que viola a dignidade sexual. Mostra com isso a nítida possibilidade do delegado exercer essa função jurídica, judicial, essa função de interpretação da norma. Perfeito? Então, fica aí a dica, não é, de que o delegado pode fazer isso. E mais, né, como nós já dizemos em outras oportunidades, a possibilidade do controle de convencionalidade e aplicação do Pacto de São José da Costa Rica. Bom, é baseado nisso que falamos de liberdade provisória. A liberdade provisória nós temos, falando bem objetivamente, indo direto ao ponto, que é polêmico, não é? Tem várias questões polêmicas, eu vou direto a um ponto específico, que foi objeto até de um concurso público no Distrito Federal, no qual eu discordo do gabarito, um gabarito que é contrário ao Estado Democrático de Direito. O capítulo 6, que fala sobre liberdade, sobre cautelares, traz um título escrito Liberdade Provisória com ou sem fiança, e define ali as atribuições, no caso do delegado, e competência do juiz para arbitramento de liberdade provisória. Nós temos basicamente dois tipos de liberdade. Uma liberdade plena, que não é bem liberdade provisória, não é? É uma liberdade restabelecida porque não poderia ter sido suprimida. É o caso do relaxamento da prisão, é o caso da revogação da prisão preventiva, está no artigo 316 do Código de Processo Penal, e a hipótese de, no momento da conversão da prisão em flagrante em preventivo, o juiz avaliar que não tem cabimento aquela prisão preventiva e nem tem pressuposto ou motivação, e com isso restabelece a sua prisão sem necessariamente entender que houve ali uma ilegalidade,
mas porque o próprio sistema processual penal autorizou a possibilidade de prisão e reavaliação dessa prisão pelo juiz. Mas o juiz entendeu que não teria necessidade de manutenção com o decreto da preventiva. Bom, e a vinculada? A vinculada é a liberdade provisória, que não é evidentemente a plena, a liberdade provisória precária, em que a liberdade da pessoa ela está cerceada por algumas restrições. Esta sim tem natureza puramente cautelar. A liberdade provisória, segundo a doutrina, tem natureza cautelar, de medida cautelar. E aí eu vou retornar a questão do poder cautelar do delegado de polícia e a chamada reserva absoluta e relativa da jurisdição. O Código de Processo Penal deixa muito claro, e nesse ponto específico se coaduna até com a Constituição, de que a reserva absoluta da jurisdição, ou seja, quem tem a primeira e a última palavra é o judiciário, no caso de decretação de prisão. Mas no caso de concessão de liberdade, o próprio legislador constituinte originário dispõe que na liberdade pode ser concedida de acordo com a lei. Ou seja, a lei pode autorizar e autoriza o delegado a conceder liberdade provisória, portanto, decretar uma medida cautelar. Ou seja, algumas medidas cautelares não estão sob a reserva absoluta, quer dizer, quem diz a primeira palavra é o delegado e a última palavra o juiz, que ele pode não concordar com a liberdade concedida pelo delegado. Então, nesse viés, estamos diante da chamada reserva relativa da jurisdição. Diante disso, vamos para um ponto específico, que é a possibilidade do delegado de polícia conceder liberdade provisória nos casos de crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 4 anos. Bom, nesse ponto, o artigo 325, ele estabelece as possibilidades do delegado arbitrar fiança e a gradação desse arbitramento. Autoriza o Código de Processo Penal, como já faz, ou seja, em sintonia com a Lei 12.830, de avaliar as circunstâncias, como diz o próprio artigo 2º, parágrafo 6º, que o delegado avalia as circunstâncias, a circunstância socioeconômica do conduzido. Então, o conduzido chega perante a autoridade policial, delegado de polícia, e ele, no seu interrogatório, vai perquirir sobre as condições socioeconômicas do conduzido. E com isso, ele pode reduzir ao mínimo legal, quer dizer, fixar o mínimo, um salário mínimo e diminuir de 1 a 2 terços, como ele pode também arbitrar no máximo e multiplicar por 100 aquele valor. Ou seja, se você fizer uma conta rápida, dependendo da base do salário mínimo, você pode chegar, no Rio de Janeiro, por exemplo, você chegaria aos patamares de 84 milhões aproximadamente, se fosse fixar um valor de fiança no máximo possível, não é? Então percebe que o delegado pode cercear o direito dessa pessoa com o arbitramento da fiança. Agora, quando se refere no parágrafo 225, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1, ele diz lá, a fiança pode ser dispensada no caso de pobreza, mas ele não diz dispensado no caso de pobreza, ele dispensado e coloca um parágrafo se referindo ao artigo 350 do Código de Processo Penal. E quando você vai para o artigo 350, tem uma redação dizendo que o juiz poderia, reconhecendo a pobreza, dispensar a fiança, o que leva alguns autores, de forma equivocada, data máxima vênia, a entender que quando uma pessoa for pobre, ela precisa ser encaminhada até o juiz para que ele decida sobre sua fiança. E aí, realmente fica uma situação de violação flagrante da Constituição. Porque imagina, o Tício, que tem dinheiro, ele conduzido em sede policial, você fixa em 84 milhões, ele vai lá e paga. O outro, você fixa um salário mínimo, ele tem o dinheiro para pagar, ele paga. Uma outra pessoa miserável, né, tem um lugar fixo, tem um lugar onde morar, tem família, tem filho, mas ele não tem condições de pagar, por exemplo, vive de biscate. Se você fixar mesmo 1/3 do salário, diminuir em 2/3 o salário mínimo, naquele momento ele não vai ter o dinheiro, ou seja, ele fica encarcerado enquanto o juiz decide isso. Isso viola frontalmente o princípio da isonomia, o princípio da vedação também da proteção deficiente, porque eu estou
garantindo direitos a quem tem dinheiro e a quem não tem dinheiro eu não garanto da mesma forma, de forma isonômica, esse mesmo direito. Violando até os ideais do garantismo penal, que o Luigi Ferraioli preconiza no livro Direito e Razão, dizendo que você, numa situação de vislumbre de vulnerabilidade, o Estado tem que vir para proteger, ou seja, dar uma prerrogativa, colocar a pessoa no mesmo pé de igualdade. E o pé de igualdade aí é a possibilidade do delegado conceder a liberdade com dispensa de fiança, mas vinculado às regras do artigo 327 e 328, regras essas dispostas no 350. Ou seja, fazendo uma interpretação pelo menos conforme a Constituição, você pode entender que a Lei 12.403 esgotou o tema das atribuições e competências do artigo 321, 325, quando se refere ao 350, ele não está se referindo sobre competência a mais, porque houve um capítulo anterior tratando disso. O que houve ali foi a remessa a que procedimento será realizado pela autoridade ou pelo juiz de formalização da vinculação dessa liberdade, no caso ali, comparecimento toda vez que for intimado para os autos do inquérito ou autos do processo. Então, a norma 350 passou a ser uma norma puramente procedimental e não de atribuição e competência. Com isso, meus amigos, a gente conclui que o delegado de polícia concede liberdade provisória vinculada ao comparecimento, ou como querem alguns, liberdade provisória vinculada com ou sem fiança. Então, percebam a possibilidade, a grande importância que teve a 12.830 de reafirmar a possibilidade do delegado fazer essa avaliação. Na minha atividade prática, eu faço isso com uma certa frequência, até porque lidamos com uma clientela de vulneráveis, de pessoas miseráveis, e é evidente que cada caso tem que ser avaliado, não é só o fato de ser pobre que se dispensa a fiança, mas é um elemento que o delegado precisa considerar na hora de avaliar o auto de prisão em flagrante. Então, já fiz isso diversas vezes, por exemplo, e não teve nenhum caso em que essa liberdade, por exemplo, foi entendida no sentido oposto e se representou pela prisão preventiva dessa pessoa. Então, percebam que nesse momento, o delegado exerceu uma função de garantista, de proteção de direitos e garantias fundamentais. Ou seja, é o delegado de polícia como garantidor dos direitos fundamentais. Deixo essa reflexão para que vocês possam avaliar com mais calma e até um próximo encontro.